Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E no vídeo de hoje eu falo para você se o Corinthians vai ou não pagar o transfer ban. Nós já estamos no dia 15 de dezembro, até agora o pagamento não foi feito ainda. O Corinthians vai resolver essa situação ou não para contratar na próxima janela. Vou te explicar e vou te atualizar sobre isso. Vamos também falar nesse blend de informações como é que andam as situações de Fabinho Soldado e Dorival Júnior. Alguma coisa mudou em relação ao planejamento da cúpula corintiana para 26 após o Corinthians se classificar para a final da Copa do Brasil? Vou te falar o que pensa a cúpula corintiana sobre Dorival Júnior e também sobre Fabinho Soldado. Vamos também falar nesse blend de informações como é que você compra ingressos para a partida contra o Vasco, né, o primeiro jogo de ida da final da Copa do Brasil, e também sobre Hugo Souza, que tem mais propostas além do Milan e pode deixar o Corinthians. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Agora. Premier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, é a fonte do Brás, é a fonte do Brasil em relação a jeans. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Premier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Premier Jeans Premium, meu amigo, está no Brás, fabricando jeans desde 1970. Então não esqueça de você entrar em contato, porque o canal Café do Setorista está te dando a fonte da fonte. Muitas lojas compram, né? Inclusive do Brás, tá? Muita gente compra jeans no Brás e não sabe que essas lojas compraram da Lemier Jeans Premium, porque a Lemier Jeans Premium, meu amigo, é a fonte do Brás, é a fonte do jeans no Brasil. E o seu lucro vai ser muito maior comprando lá, porque você vai direto na fonte. E além de eu te dar a fonte da fonte, você ainda tem um desconto, tá? Para você que é atacadista, revendedor e lojista, você ainda tem um desconto maravilhoso para você que é da Lemier Jeans Premium, que é a fonte do jeans no Brasil. Então entre em contato com eles lá, fala que você viu no canal Café do Setorista, como muitos cafezeiros e cafezeiras estão fazendo e vendendo jeans da Lemier Jeans Premium, tá? E tem uma coisa também que eu curto muito, é o Rei do Café. Você sabe que no Rei do Café você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet especiais. Não precisa nem de açúcar, porque o café já vem adoçado, porque não tem mistura. Vai fazer bem para a sua saúde, tanto que é enviado em grãos. Sabe? Você já vê a legitimidade do café enviado em grãos. Se você quiser moído, é moído na hora. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo lá, como é que sai esse pacote para sua casa. É na hora. O correio chega, o pacotinho, você sente o cheiro já, meu amigo. Você apertou a campainha, você já sentiu o cheiro, tá? Porque é café de verdade, né? E muitos cafezeiros e cafezeiras já embarcaram no caminho sem volta. Vamos embora falar... Olha, tem 10% lá no Rei do Café, hein? Vamos embora falar muito de Corinthians. Como comprar ingressos, né, para a partida contra o Vasco da Gama, tá certo? O Corinthians divulgou, né, como vai funcionar a venda, né, de ingressos, né, a recepção aí do torcedor corintiano, né, no seu estádio. Será feita, né, como sempre, né, respeitando as prioridades, enfim, acessibilidade do fiel torcedor, em primeiro lugar, né. Por exemplo, nessa segunda-feira, né, no dia 15 de dezembro, a partir das 14 horas, abertura para não pagantes e PCDs, né, enfim, isso é prioridade hoje em dia. Parabéns, né, ao Corinthians. Início do check-in e da venda do estacionamento para proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, tá? Hoje, ainda hoje, né, 15 horas, abertura para membros inadimplentes, né, adimplentes, claro, né, do fiel torcedor com 80 pontos ou mais, independentemente do plano, e para integrantes do plano Meu Amor. Então é o plano, né, Minha Cadeira, Meu Amor, enfim, tudo hoje ainda, às 17 horas, você vê no blend aí, a abertura para membros adimplentes do fiel torcedor com 60 pontos ou mais. Ainda na segunda-feira, a partir das 19 horas, abertura para membros adimplentes do fiel torcedor com 40 pontos ou mais. Terça-feira, 16 de dezembro, a partir das 9 horas, né? Aí, ó, amanhã, para você comprar, abertura para membros adimplentes do fiel torcedor com 20 pontos ou mais. Ainda na terça-feira, só que às 11 da manhã, a partir das 11, abertura para os demais membros adimplentes do fiel torcedor. E na terça-feira, às 18 horas, abertura para o público geral. Então, só amanhã à noite, o público geral, mediante a disponibilidade de ingressos, né? A fiel vai esgotar isso aqui, certamente o geral não vai conseguir, né? Para a final da Copa do Brasil, os associados do fiel torcedor também contarão com descontos importantes. No plano Minha Vida, as edições variam de 59% a 86%. Já os planos Minha História e Meu Amor oferecem descontos que vão de 64% a 74% de acordo com o setor escolhido.
Que beleza, hein? Corinthians está na final da Copa do Brasil, enfrenta nesta quarta-feira na Neoquímica Arena o Vasco, e o jogo de ida contra o Vasco ocorre no Maracanã, hein? Jogo, né, marcado aí para o dia 21 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Sensacional, o Coringão está na final da Copa do Brasil. Você vai estar dentro da arena? Corre para comprar o seu ingresso, porque jornalismo é prestação de serviço. Hugo Souza pode deixar o Corinthians na próxima temporada? Ele está na mira de clubes da Europa, tá? Não só da Europa, mas clubes estrangeiros também. Hoje uma fonte me disse que não é só o Milan, tá, que fez sondagem e entrou em contato com a diretoria do Corinthians para saber em relação ao Hugo Souza. Não pintou nenhuma proposta ainda timbrada no papel do Milan ou de qualquer outra equipe, mas sondagens estão chegando várias no Corinthians em relação ao Hugo Souza, e vai aumentando a possibilidade, né, do Hugo Souza ser vendido, além do Milan da Itália, outros clubes da Europa, tá? E clubes também do Oriente Médio. Então a gente vai ter que aguardar. O Hugo ter brilhado ontem, né, na semifinal da Copa do Brasil, aumenta ainda mais a chance dele jogar no futebol europeu no exterior, e sem falar que também que ele é goleiro de seleção brasileira e tem grandes chances, né, de disputar a Copa do Mundo, sendo o terceiro goleiro no mínimo, tá? Com o desempenho da semifinal, o Hugo se aproximou do Gilmar dos Santos Neves, que tem 11 pênaltis defendidos pelo Corinthians, o Hugo tem 10. O Cássio é o líder desse quesito com 32, e o Ronaldo Giovanelli aparece em segundo com 27, tá? Dos 10 pênaltis que defendeu no Corinthians, 4 ocorreram no tempo normal, né? Contra o Estevão, Rafael Veiga do Palmeiras, Pablo Diego do Novo Horizontino e Benavides do Atlético Paranaense. E 6 em disputas de pênaltis contra o Red Bull Bragantino, lembro que eu estava lá na Neoquímica Arena, foram 3, né? Grêmio e Cruzeiro pela Copa do Brasil, Grêmio 1 e Cruzeiro, né? 2 defesas. Esse é o Hugo brilhando e com chances de jogar no futebol europeu, aumentando ainda mais a expectativa dele, inclusive, de jogar na Europa. Comente aqui embaixo se você acha que o Hugo Souza fica no Corinthians ou vai embora em 2026. E o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior, hein? Como é que andam as situações dos dois? Por que eu falo isso? O torcedor corintiano ontem ainda estava criticando o Dorival, né? Alguns criticam o Fabinho, outros elogiam. Enfim, existe dá para perceber que existe uma divisão, né, de ideias e de opiniões em relação ao trabalho do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado, no meio do torcedor corintiano. Mas o que pensa a diretoria do Corinthians? Eu conversei com pessoas que estão em volta, né, do Osmar Stabile, para saber mais ou menos o que eles pensam sobre o assunto. Vamos lá. A insatisfação maior, isso conversei depois da classificação para a Copa do Brasil, para a final, da Copa do Brasil, né, para saber se mudou alguma coisa e se vai mudar alguma coisa se for campeão, tá? Eu já estou perguntando sobre isso, né? E aí, se for campeão, muda alguma coisa, né? Ou o planejamento continua com o Fabinho e com o Dorival Júnior? Vamos lá. O Dorival Júnior, sim, eles gostam do Dorival, mas não morrem de amores pelo trabalho do Dorival. Mas gostam do Dorival, né? Acharam que ontem o Dorival, né, demorou demais, né, para arrumar o time, quase o Corinthians foi desclassificado, se não fosse o Gabigol perder o pênalti, olha o que aconteceria, né? Enfim, então tem gente ainda que critica, mas tem gente que gosta, né, do Dorival Júnior, e a tendência é que ele permaneça. O que pega em relação ao Dorival Júnior, tem muita crítica em relação ao trabalho da preparação física. Eu percebi que as pessoas que estão em volta do Augusto Neto, perdoa, Osmar Stabile, em volta do Osmar Stabile, presidente do Corinthians, essas pessoas não curtem o trabalho do Celso Rezende, que é o preparador físico do Corinthians. Eu cheguei a falar, né, que eu uso muito esse termo, que o Corinthians precisa de saúde física, e uma das fontes até falou: Samir, não é só saúde física, a preparação física precisa ser boa também. Então, assim, em relação ao Dorival, eu ainda acho melhor ele ganhar a Copa do Brasil para permanecer, porque tem algumas insatisfações. Em relação ao Fabinho Soldado, eu acredito que eles vão mexer mesmo com o título, tá? Assim, não posso cravar isso, né? Estou dando até um pouco de opinião aqui no Blend em cima de informação, porque eu ouvi de uma fonte o seguinte: o trabalho dele não é bom, né? Aí foi nessa hora que
surgiu a questão, se o Gabigol faz aquele gol, né, o trabalho dele ia ser muito mais questionado. Imagina, estaríamos todos sendo criticados agora por um trabalho que não foi de excelência. E me falaram também que não é só a questão para a permanência do Fabinho Soldado que conta o futebol dentro de campo, mas sim fora de campo. O envolvimento dele com o Augusto, a amizade dele com o Augusto está sendo ainda investigado, né, está rolando ainda processo, e essa ligação dele com o Augusto incomoda muito, eu acho o salário dele muito alto, né, 400 mil por mês, enfim, eu, né, entendo que o Fabinho Soldado, a situação dele é muito pior que a do Dorival, e há insatisfação também, né, extra-campo, né, de situações que eles não gostam de falar e dizem que, né, a ideia talvez é que ele não permaneça, que o Osmar Stabile não permaneça com o Fabinho. Vamos aguardar. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos esperar, né, não, a final, né, da Copa do Brasil. Corinthians vai pagar o transferban? Gente, de novo, eu estou falando que o Corinthians vai pagar o transferban já faz um bom tempo, mas tem gente que não tem informação, gosta de me desmentir, né? Uma fonte hoje me garantiu que a ideia agora tem data, é pagar até o dia 30, já que no dia 2 abre a janela de transferências e o Corinthians deve se reforçar. Uma fonte até me disse o seguinte, talvez a gente nem se reforce já de imediato, mas o transferban nós vamos pagar. Então eu queria passar essa atualização para vocês. Uma fonte importante no Corinthians hoje me disse que até o dia 30 vai pagar o transferban, tá? Que o Corinthians vai pagar o transferban. Se o Corinthians, né, com eles pagando o transferban, já fica livre aí, né, para poder estar contratando no mercado da bola. Então tem data agora, hein? Ouvi uma promessa que até o dia 30 o transferban vai ser pago, inclusive isso já foi passado para o Dorival Júnior, para o Fabinho Soldado, que estão aí planejando a temporada 2026, se tiver alguma conversa em andamento, alguma coisa, já para avisar, né, os jogadores do mercado, e tem, né, claro que tem, né, para avisar já os jogadores que o Corinthians negocia no mercado, que a partir do dia 30, né, dia 1º, o Corinthians já vai estar, apesar que abre a janela no dia 2 também, ninguém vai conseguir fazer nada antes do dia 2, então, né, o Fabinho e o Dorival, né, estão se adiantando, para você ver como as pessoas são, né, aqueles que falam, o Corinthians tem transferban, não pode falar em reforço, então ninguém pode, porque até o dia 2 ninguém pode falar em reforço, ninguém pode contratar também, não é só o Corinthians, aí você vê como as pessoas, né, caem né, nas suas invejas. Deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações, Corinthians pagando transferban, pode contratar e é o que nós esperamos. Clube de membros do canal Café do Setorista, o plano Café Especial, por exemplo, te coloca, né, no nosso Café Especial, nosso grupo de WhatsApp, corneteiro, um grupo corneteiro, mas gente boa, né? Se você quiser fazer parte desse clube de membros, enfim, vem para cima, vem para dentro, vamos ficar mais perto aí, vamos ficar juntos. E tem também, né, o plano mais em conta, que você consegue aí ajudar o canal, pelo menos, tá? Dando uma força aí no canal, que eu acho bem importante, tá certo? Então é isso aí, gente, ó, não esquece que tô vendo aqui que o Corinthians soltou a nota de treino, né, nada demais durante a gravação. Deixa o hype aqui, tamo junto. Anuncie sua marca no canal Café dos Setoristas, empresas chegando a todo momento com a gente, novos patrocinadores, os que estão com a gente desde o início, enfim. Por quê? Porque dá audiência, é uma das maiores audiências de Corinthians no YouTube, né? Até avisei, até fui avisado nesses pós-jogos aí que eu estava liderando a audiência nos pós-jogos do Corinthians, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Almoço com a Fiel da meio-dia a 1, né? O café da Fiel é às 19 horas, que é bem bacana também. E nosso canal de WhatsApp, nosso Instagram, Café TV, para você se inscrever, canal de cortes e muito mais. Gente, se inscreve na Café TV para a gente começar o nosso trabalho. Vamos embora, vamos para cima. Que Deus abençoe as nossas vidas. Até o Café da Fiel, tamo junto. Valeu.